Vamos lá, direto ao ponto. A nossa missão hoje é bem clara. A gente vai dissecar o DNA da banca FCC e dominar um dos assuntos que ela mais gosta, a coesão referencial. Quem já fez prova da FCC sabe, né? Isso não é só questão de gramática, é pura estratégia de prova. Bom, para começar, a gente precisa entender uma coisa fundamental. O que a FCC realmente quer dizer quando ela fala em interpretação de texto? Porque, olha, não é uma habilidade vaga ou subjetiva, não. É um mecanismo bem específico e, o mais importante, totalmente testável. E aqui está o grande segredo, o pulo do gato. Para a FCC, interpretar um texto é, na verdade, agir como um detetive. É ter essa habilidade de seguir as pistas que uma palavra deixa para outra, sabe? De rastrear como os pronomes se conectam aos nomes, como as ideias são retomadas. No fundo, é um jogo de lógica e de muita, mas muita atenção. Então, esse aqui é o nosso plano de ataque, tá? A gente começa com um mapa básico do texto, depois passa pelas regras dos demonstrativos, a gente desvenda as armadilhas mais capciosas, analisa umas questões reais e, para fechar com chave de ouro, o famoso bizu para levar para o dia da prova. Ok, vamos começar construindo a nossa base. O primeiro passo é entender o mapa fundamental da coesão dentro de um texto. É a partir daqui que tudo faz sentido. Olha, no coração da coesão, a gente tem basicamente dois movimentos. A anáfora, que é quando a palavra olha para trás. Tipo, Maria chegou. Ela está feliz. O pronome ela está retomando Maria, que já foi dita. Já a catáfora, ela olha para frente. Só quero isto. Passar no concurso. O pronome isto está antecipando o que vai ser dito. Simples, né? Agora, vamos para o que eu chamo de jogada de assinatura da FCC. É nesse ponto que a abordagem super rigorosa da banca fica evidente. Se tem um assunto que eles cobram com uma precisão quase cirúrgica, é o uso dos pronomes demonstrativos. A regra geral é até que bem direta. Para antecipar uma ideia, a gente usa este, esta ou isto. Para retomar algo que já foi mencionado, a gente usa esse, essa ou isso. Parece fácil, certo? Pois é, mas é exatamente aqui que a FCC prepara suas melhores armadilhas. E aqui está o ponto crucial, a verdadeira pegadinha que a FCC simplesmente adora. O que acontece quando a gente precisa retomar dois elementos diferentes que apareceram na mesma frase? A gramática normativa que a FCC segue à risca tem uma solução bem elegante para isso. O este ou esta vai se referir ao elemento que está gramaticalmente mais perto. Já o aquele ou aquela vai buscar o que está mais longe. É uma regra super simples, mas que, acredite, derruba muito candidato bom. E olha só como isso funciona na prática. Nessa frase, o este aponta para o advogado, que é o termo mais próximo dele. Já o aquele vai lá buscar o juiz, o termo mais distante. É exatamente essa distinção que a FCC adora colocar na prova. Certo, o básico e a regra dos dois referentes já estão dominados. Agora, vamos subir um pouco o nível. É aqui que a gente separa quem está realmente preparado do resto. Essa pergunta parece até boba, né? Mas a resposta pode ser a diferença entre acertar ou errar uma daquelas questões que decidem a aprovação na FCC. Presta atenção nessa frase. Ele fez o que devia ser feito. Esse "o" pequenininho que parece tão inofensivo é o centro de uma das armadilhas mais inteligentes da banca. E aqui está a revelação. Esse "o" não é um artigo, ele é um pronome demonstrativo disfarçado. E como a gente prova isso? Simples. Tenta substituir por aquilo. Ele fez aquilo que devia ser feito. A frase continua fazendo todo o sentido. Perceber essa troca é a chave do negócio. Próxima armadilha, a ambiguidade de propósito. Aquela que é colocada lá para confundir mesmo. E o campeão de causar confusão é o pronome seu. Esse exemplo que a gente está vendo é um clássico de prova. A pergunta que a FCC quer que a gente se faça é exatamente essa. Afinal, o relatório é de quem? Pela gramática, o seu tende a se referir a quem está mais perto, ou seja, o gerente. Mas o contexto todo da frase pode nos levar a pensar que é o relatório do diretor. A FCC explora justamente essa tensão, essa dúvida. Bom, a teoria a gente já viu. Agora, a parte mais importante. Como é que essas armadilhas aparecem nas questões de verdade? Vamos fazer um raio-x de alguns exemplos reais da FCC para ver isso na prática. Primeiro caso, uma questão do TRT. A frase diz que lhe são atribuídas características. A pergunta da prova era bem clara. Esse lhe se refere a quem? Vamos dar uma olhada. A chave aqui é lembrar o que lhe significa. Lhe quer dizer a ele ou a ela.
Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: características são atribuídas a quem? A resposta está ali no texto, ao outro. Portanto, o lhe retoma do outro. Gabarito letra A, sem erro. Vamos para a segunda questão, essa de auditor fiscal. O alvo agora é aquele o em o que deixar de fora. A gente acabou de ver isso na teoria e olha ele aí aparecendo na prática, numa prova real. E aí está a armadilha do pronome o em plena ação. A questão pergunta a classe gramatical. O que a gente faz? Aplica o nosso teste. Aquilo que deixar de fora. Encaixou como uma luva. Então, não é artigo, é um pronome demonstrativo. Gabarito letra C. E nosso último caso, mais uma do TRT. O foco agora é no pronome isso, bem no comecinho da segunda frase. Aqui, exatamente esse pronome está se referindo? A pergunta-chave aqui é o que pode ser verdade. Não é muita gente que pode ser verdade, né? O que pode ser verdade é a queixa inteira, a ideia completa da frase anterior. Ou seja, o isso não está apontando para uma palavrinha só, ele está abraçando toda a oração. A resposta letra C é a que captura essa noção perfeitamente. Muito bem, a gente analisou a teoria, viu as armadilhas, destrinchou as questões. Para fechar, vamos condensar tudo isso no bizu final, um checklist prático para levar para o dia da prova, totalmente à prova de pegadinhas da FCC. Beleza, então este é o plano tático. Passo 1. Viu o pronome na questão? Sublinha ele na hora. Passo 2. Faz a pergunta-chave para ele. Quem? O quê? Passo 3. Testa a substituição mentalmente. Vê se a frase continua fazendo sentido. 4. Muito cuidado com a ambiguidade, especialmente do seu e do lhe. 5. Lembrar sempre que aquele ou pode ser, na verdade, aquilo. E passo 6. Apareceu um isso começando a frase, pode apostar que ele está retomando a ideia inteira que veio antes. Então, fica bem claro, né? A coesão na FCC não é um bicho de 7 cabeças. É um sistema, com regras claras e que a gente pode, sim, dominar. Agora que a gente decifrou esse código, fica a pergunta no ar. Qual outra assinatura de banca examinadora merece ser desvendada na próxima vez? A jornada para entender e gabaritar as provas continua.